Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Henrico, esse é meu canal pessoal aqui no YouTube. E eu estou aqui em Nova Petrópolis, na minha cidade. E eu estou com a visita de dois ilustres amigos aqui, amigos de colégio, tempo de colégio. E com o Roberto, que mora em Berlim, na Alemanha. Queria perguntar para ele um pouco de como é que é a vida lá. Então, cara, como é que é a vida na Alemanha? Cara, a vida na Alemanha, ela é bem diferente do Brasil, tá? Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, tem prós e contras. Eu acho que lá, assim, as coisas são mais organizadas de forma geral, tá? Acho que tem muita pontualidade em tudo. O transporte público funciona muito bem. Você anda muito na rua, né? Você vive sem carro, né? Então você pega ônibus, pega metrô, pega trem, etc. Faz tudo muito na rua. Eu acho que essa é a principal diferença. Eu praticamente não entro dentro de um carro o ano inteiro, tá? Qual que é a diferença de Berlim para os outros lugares da Alemanha? Cara, essa é uma boa pergunta, porque o pessoal diz que Berlim não é Alemanha e que a Alemanha não é Berlim. Os próprios alemães falam isso. Porque a Alemanha é toda organizadinha, bonitinha, e Berlim é uma cidade assim mais metrópole, mais underground, assim, com uma cena eletrônica de festa muito forte. Na Alemanha, assim, tem uma economia mais tradicional e tudo mais, e Berlim é uma cultura artística, assim, tem muito músico, tem muito pintor, tem muita parte de teatro, cinema, filme. Então é uma cidade mais, assim, de economia artística e cultural, entendeu? Pode viver lá sem saber falar alemão, cara? Como? Pode viver lá sem saber falar alemão? Consegue viver lá sem falar alemão, cara. Berlim é muito internacional. A maioria dos meus amigos não são alemães, assim, tem gente do mundo inteiro. Você vai numa festa e vai ter gente, cara, literalmente do mundo inteiro, assim, de várias nacionalidades diferentes. Eu diria que quando eu ando pela cidade, eu ouço metade alemão e metade todos os outros idiomas, assim. Eu ouvi italiano, francês, e todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. Você precisa de alemão, sim, para resolver coisas burocráticas, geralmente, assim, coisas com o Estado alemão, documentação, etc. Daí já vai ser geralmente uma pessoa da Alemanha com mais idade, etc. E eles não vão falar inglês com você. E, claro, é sempre bom você saber alemão para se integrar melhor, entendeu? Se integrar melhor com a população, conhecer melhor os costumes locais. Por isso vale a pena, mas você consegue viver assim. Massa. Cara, e qual que é o conselho assim para quem tá querendo ir morar lá? Brasileiro e quer morar lá? Olha, se preparar bastante, cara, porque todo mundo tem sonho de Europa e que tudo é bonito lá, mas assim, os problemas, eles existem em todos os lugares. E você vai chegar lá e é muito complicado, assim, não dá pra ir de mãos abanando e chegar lá de qualquer jeito, você precisa ter um plano, é bom já ter um emprego, né, eles exigem muita documentação para você entrar, geralmente um contrato de trabalho, falar alemão ajuda, e assim, tem muitos desafios, tá? O principal deles é conseguir uma moradia, tá? É conseguir um apartamento. Porque lá tem pouco apartamento disponível, tá? E para você conseguir um apartamento, você tem que competir com muita gente que está querendo alugar. Caramba. Você tem que fazer uma propaganda de si mesmo para conseguir convencer o proprietário a alugar para ti, tá? Faz uma cartinha de apresentação e tudo mais. A visitação é geralmente com outras 20 pessoas e todo mundo está desesperado para conseguir um apartamento de longo prazo. Caramba. E se você não tiver um crédito bom, assim, um emprego bom, uma documentação boa, etc., fica mais difícil ainda de você conseguir um apartamento. Então, esse é o principal desafio que o pessoal enfrenta. Então não basta ter dinheiro e não basta ter cidadania europeia para morar lá? Isso ajuda, mas não basta, realmente não basta. Você precisa estar bem integrado lá com a cultura local, tem que ter um emprego bom, um emprego estável, e assim, tendo cidadania europeia, ajuda, no fim ajuda. Sim. Mas essa questão de apartamento é realmente uma batalha, assim, é uma guerra. Muita gente fica muitos meses, às vezes até um ano, para conseguir um apartamento procurando. E quando você consegue alugar um apartamento de longo prazo, o pessoal te dá parabéns. Você recebe parabéns que você conseguiu alugar um apartamento. Caraca, então, massa. É bem difícil. Cara, você perguntou sobre as coisas que são diferentes. O pessoal tem que pensar lá que o clima é muito diferente, tá? Isso tem que ter em mente. O inverno é bem rigoroso, tá? Assim, tem 6 meses de inverno praticamente, sendo que 4 meses é inverno bem rigoroso. Então, assim, você não vê praticamente o sol, raio de sol durante o mês inteiro.
É muito cinza, vai ter muita chuva e vai estar 0 grau o tempo todo, 1 grau, -1, muito, muito frio, então tem que se preparar. E como eu te falei, você está sempre na rua, sempre fazendo tudo a pé, etc. Então é na rua, no frio, pegando ônibus, então tem muito disso. Então tá, então me fala aí sobre carreira. O que tu tem para me dizer sobre isso? Cara, eu acho que lá tem muita oportunidade para algumas carreiras específicas assim que crescem muito em Berlim, tá? Eu falei da parte cultural artística, então, por exemplo, lá eu acho que, por exemplo, quem é músico pode enfrentar muita dificuldade no Brasil para fazer uma carreira, né? Para ter condição boa de viver. E lá você tem muito mais possibilidades, né? Você pode tocar música clássica, tem muito músico de música clássica lá, ou músico de banda, etc. Às vezes consegue fazer uma vida lá tocando instrumento, por exemplo, né? Mas esses trabalhos assim, que aqui no Brasil de artista, então lá dá para viver bem, assim? Exatamente. É lógico que tem as dificuldades similares desse tipo de carreira, mas lá você tem muito mais oportunidade, tá? Berlim tem a maior universidade de artes do mundo. E todas as artes estão lá, né? Música, pintura, teatro, cinema. Então tem uma cultura artística muito forte e daí tem muita gente que faz carreira lá. Vai ter muita galeria de arte, vai ter muito teatro, vai ter muito cinema, vai ter muito show, então você consegue fazer esse tipo de carreira lá. Publicidade e propaganda também? Publicidade e propaganda é forte, produção de vídeo, produção audiovisual de forma geral. Design, eu conheço um grande amigo meu, Renan, abraço, do Rio de Janeiro. Ele lidera o time de design de um canal do YouTube. Sim, pô, massa pra caramba. E ele faz carreira lá, assim, um canal que tem assim, um time muito grande. E ele faz design, né? Lidera o time de desenho e tal. E consegue fazer uma carreira muito boa lá. Pô, massa mesmo. Outra carreira que é muito forte lá é TI. Então, assim, programadores e desenvolvedores é o que geralmente a galera faz mais, saindo do Brasil para Berlim. E, assim, tem muita oportunidade também para você crescer lá. E, geralmente, esses trabalhos são todos em inglês. Pô, basicamente, você pode fazer qualquer coisa que é melhor, entendeu? Eu acho que, assim, as carreiras mais tradicionais, assim, tradicional no sentido talvez mais antigas, ramo do direito, assim, dificilmente vai ser, porque o direito é diferente nos dois países. Parte financeira, por exemplo, Berlim eu diria que é menos forte do que Frankfurt, por exemplo, ou até São Paulo, né? Não tem muito mercado financeiro. Medicina, esse tipo também de trabalho. Esse de revalidação de diploma, sempre daí precisa saber alemão avançado para revalidar o diploma. Dá para fazer, mas assim, eu acho que o desafio é maior. Cara, o Roberto é formado em Relações Internacionais. Tem que falar um pouco do teu trabalho. O que tu faz, cara? Eu não faço nada relacionado com relações internacionais. Eu trabalho com análise financeira, análise de investimentos, que a gente chama de valuation, numa empresa que investe em energias renováveis. Tá? Então, basicamente, quando a empresa vai investir num parque eólico, por exemplo, construir um parque eólico e vender energia, o meu time ele vai fazer a análise de quanto de lucro e quanto de caixa esse projeto vai gerar, quanto de retorno a empresa vai ter. E eu trabalho também bastante com fusões e aquisições, quando a gente compra uma outra empresa, né, quando a companhia vai comprar uma outra empresa, e aí a gente também faz análise de quanto a gente pode pagar por essa empresa. Então, eventualmente a gente compra essa empresa e o nosso time vai avaliar qual vai ser o valor intrínseco dela. Cara, é assim, a gente tem a ideia aqui no Brasil, né, que o alemão é fechado, o alemão não é muito de falar com as pessoas, tudo. Queria saber como é que é essa relação lá. Você falou que tem muita gente de fora, né? Mas tu acha que o cara, pra ir lá, a pessoa que vai morar lá, ela é bem recebida, não é? Tem esse negócio, assim, cultural ou não? O que tu acha? Tem uma questão cultural. Eu acho que Berlim é muito melhor, justamente por ser internacional. Então, mesmo os alemães, eles estão bem acostumados a ter muita gente do mundo todo. Então, assim, já tem a questão de você se integrar com pessoas do mundo inteiro. E os alemães também são bem receptivos, assim. Eles geralmente têm uma cabeça muito aberta, os que estão em Berlim. Encontram pessoas do mundo todo. E eu fiz grandes amigos lá. Agora, a questão cultural realmente tem coisas diferentes. Os alemães podem ser bem diretos. Então, assim, se você faz uma coisa errada, por exemplo, atravessa na faixa de pedestre no vermelho, tu pode tomar uma chamada de atenção, assim, de uma pessoa que vai falar, você não pode atravessar na faixa, no farol vermelho, né? Sim, sim. Ou se você estiver andando de bicicleta e não seguir as leis de trânsito, tu pode também tomar uma chamada de atenção ou multas bem sérias só por estar andando de bicicleta e cometer alguma infração, entendeu?
E eles daí vão falar pra você, não importa ser qualquer pessoa, ele vai te dar uma lição moral por você ter cometido alguma coisa assim. É assim, tá, de modo geral, tu recomenda, não recomenda, você acha que... O que Cara, assim, quem tem interesse, eu com certeza recomendo a experiência, porque vai ter acesso a uma cultura totalmente diferente. A cidade é muito bonita, assim, tem áreas muito legais. A parte cultural e, assim, as coisas que você vai conhecer são incríveis. Sim. Mas não dá pra sair correndo e não ir planejado, entendeu? Tem que ir organizado, vai com trabalho, se informe, né, sobre a cidade. A questão do apartamento, a pessoa tem que ir preparada para enfrentar essa batalha. Tipo, chegar lá, alugar um lugar, ficar num hotel por alguns 2 meses, sei lá, garantido para poder procurar um lugar, é isso? Eu cheguei lá no Airbnb e fiquei 3 meses e não é nem de perto o suficiente para você achar um apartamento, tá? Caramba. Pega uns 6 meses aí para 1 ano, para você ter fôlego. E é caro, né? É caro. Aluguel é caro, então assim, você tem que ter um trabalho lá remunerado em euro, porque você vai gastar em euro e o aluguel lá é bastante caro. Mas assim, a cidade é incrível, a maioria dos brasileiros, eu acho que todos, na verdade, que eu conheço, que foram para lá, querem ficar lá, né? Querem viver lá, Importante. Gostam muito da vida lá, não tem interesse em voltar. Alguns têm interesse, mas a grande maioria gosta muito de lá, gosta do estilo de vida. Eu acho que tem um estilo de vida talvez um pouco mais saudável, assim eu diria, justamente porque você caminha muito. Eu acho que a alimentação, de forma geral, é bem saudável, assim, tem muita coisa orgânica, etc. Sim, mas eu acho que o estilo de vida, de forma geral, o pessoal gosta, é mais organizado, entendeu? Um pouco mais arrumadinho. Muito massa. Agora, eu amo muito o Brasil, entendeu? Eu gosto bastante do Brasil. Sim. O Roberto está, inclusive, pensando na possibilidade de voltar a morar aqui. Né? Tem esses fatores que tem que considerar, assim, o clima faz muita diferença, então gosto do sol do Brasil, mais, então isso faz muita diferença. O Roberto está saindo de Berlim e vindo morar em Nova Petrópolis agora, eu gostou bastante daqui. Aqui é bom demais. Considerações finais, é isso, vá preparado, leia bastante, veja como que é a parte de documentação, a parte burocrática, se informe bastante. Tem muita informação na internet, você pode falar com outros brasileiros que estão lá. Se prepare, assim, vá com trabalho, procure, eu acho que se você não fala alemão ainda, procure falar pelo menos o básico, o mínimo. Tem muito trabalho em inglês e dá para sobreviver com o inglês, mas é bom ter um básico de alemão para você ficar mais integrado com a cidade. Vá preferencialmente em março, abril, porque é no final do inverno, então tá começando a primavera, depois tem verão e outono, são 6 meses incríveis. Tem 2 cidades, tem 6 meses de primavera, verão e outono, que é uma cidade fantástica, e tem 6 meses de inverno, que já é uma outra cidade. Então é bom ir quando tá assim, tá calor. Uma coisa que é importante, eu queria perguntar, cara, e tipo assim, não tenho nada, eu quero mudar de carreira aqui no Brasil, quero fazer um subemprego na Alemanha, rola de sair daqui pra, sei lá, pra montar móveis ou pra ser barman lá, barista, uma coisa assim, que são os empregos, né, que eu já fiz vídeos falando sobre isso, que na Austrália, por exemplo, você pode viver muito bem fazendo qualquer coisa. Sim. Né? Dá para o cara chegar lá só com força de vontade, arranjar alguma coisa, ou você acha que tem que ser mais trabalhos especializados? Assim? Tem muita gente que faz, tá? E consegue ficar lá. Eu acho que você pode ter dificuldade com documentação para você ter um visto e continuar lá. Como brasileiro, sim, só. Como brasileiro e tudo mais. Claro. E pode ter dificuldade de você conseguir um apartamento porque você não vai ter algo muito estável. Agora, o ponto importante é que a Alemanha precisa muito de mão de obra, tá? Existe uma falta de mão de obra na Alemanha estrutural. Todos os lugares estão contratando, precisando de gente. Parte de enfermagem precisa muito. Cara, todas as áreas, construção civil, todos os bares geralmente tem uma pessoa fazendo tudo porque eles estão precisando de gente para trabalhar. Todas as empresas estão contratando, absolutamente todas, porque falta mão de obra jovem. Então, realmente eles precisam. Agora você precisa daí vencer um pouco da burocracia e um pouco das dificuldades de idioma, mas realmente precisa de bastante gente. Massa. Uma outra coisa que me veio à cabeça agora, né? A Alemanha tem bastante imigração e coisa, é seguro lá ainda? Ou tem crime? Como é que funciona? É 100% seguro, assim, 99,9% seguro. Você pode andar à vontade de noite, homem, mulher, num parque escuro, com o celular na mão e vai estar tranquilo, assim. Muito dificilmente vai acontecer qualquer coisa. Todo mundo anda à vontade
Existe crime, mas eles ficam localizados em algumas regiões, e é um crime assim que, digamos, não te afeta diretamente. É um crime organizado, mas assim, ninguém vai te assaltar, não vai ter uma bala perdida, ninguém vai ter mão armada. Então, assim, tem uma coisa, né? O Roberto morou no Rio de Janeiro, cara. Você vai do Rio de Janeiro para ir para Alemanha. Então, para deixar isso marcado também, que também tem, né? Teve uma diferença grande. Muito grande. Mas assim, Berlim é quase que 100% seguro, você anda à vontade. Isso é com certeza o melhor fator da Alemanha. E assim, eu acho que nas outras cidades alemãs, assim, é 100% seguro, tá? Então, esse é o principal motivo pelo qual os brasileiros que foram para lá não querem voltar. Eles se sentem muito bem, você anda à vontade, você deixa de ter qualquer preocupação em relação à segurança, qualquer. E, pronto, isso faz uma diferença grande na sua qualidade de vida. Então, Bro, obrigado pela visita aqui em Nova Petrópolis. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Por favor, se inscreva, comente, me xingue, me ame, fala que tá uma merda, fala que você aprendeu alguma coisa, qualquer coisa me ajudando bastante. Tamo junto e até daqui a 2 dias. Valeu, muito obrigado.